The Beatles, a maior banda da história da música, um ícone de uma geração e o grupo que mudou para sempre o rumo da indústria musical. Eles entregaram sucessos atemporais, performances eletrizantes ao redor do mundo e uma história que parecia saída de um conto de fadas. 4 garotos de Liverpool conquistando o mundo. Mas, por trás da glória, por trás dos sorrisos no palco, a realidade era muito mais complicada. Por décadas, os fãs se perguntaram: os Beatles eram realmente tão próximos quanto pareciam ser? Eles se separaram apenas por diferenças musicais? Ou havia segredos mais profundos por trás disso? Aos 83 anos, Ringo Starr, o membro mais velho ainda vivo da banda, finalmente quebrou o silêncio. O que ele revelou pode fazer você repensar completamente o relacionamento entre esses 4 músicos lendários. A Era Dourada. Rachaduras que apareceram cedo. Para os fãs ao redor do mundo, os Beatles pareciam a banda perfeita. Eles entraram na cena musical com músicas vibrantes e cheias de energia, e pareciam compartilhar um laço de amizade inquebrável. Mas, segundo Ringo Starr, as tensões estavam surgindo nos bastidores desde o início. Os Beatles não eram apenas 4 jovens fazendo música juntos. Eles eram 4 personalidades distintas, cada uma com grandes ambições e diferenças criativas que, eventualmente, os afastariam. Cada membro tinha uma identidade única e um impulso que, às vezes, entrava em conflito com os dos outros. John Lennon era um artista revolucionário, sempre ultrapassando limites. Sua criatividade era incomparável, mas ele também era imprevisível e de temperamento explosivo. Suas opiniões fortes frequentemente levavam a confrontos, e ele tinha pouca paciência para concessões. Paul McCartney era um gênio musical, um perfeccionista que queria que as coisas fossem feitas do seu jeito. Sua necessidade de controle sobre cada detalhe da música muitas vezes frustrava os outros membros, tornando a colaboração cada vez mais difícil. George Harrison, um guitarrista extraordinário, frequentemente se sentia ofuscado pela presença dominante de John e Paul. Apesar de seu talento, suas contribuições eram frequentemente ignoradas, o que levou a um ressentimento crescente ao longo do tempo. Ringo Starr, o menos ambicioso dos 4, encontrava-se no meio dessas batalhas. Como baterista, ele tinha a responsabilidade de manter a música coesa, mas também tinha que lidar com o desgaste emocional de ver seus companheiros de banda se afastarem cada vez mais. Ringo lembra que, embora parecessem harmoniosos na superfície, as coisas eram bem diferentes a portas fechadas. Mesmo em meados dos anos 60, quando os Beatles estavam no auge do sucesso, as tensões já haviam começado a surgir. A banda se tornou um fenômeno global quase da noite para o dia, e a pressão era imensa. Seus horários exaustivos, a atenção constante da mídia e as crescentes diferenças criativas entre eles começaram a criar rachaduras na união do grupo. Para Ringo, a inquietação começou cedo. Ele se lembra das longas sessões de gravação que muitas vezes não eram tanto sobre música, mas sobre discussões. Tínhamos essas maratonas no estúdio, ele diz, não porque estávamos trabalhando duro, mas porque não conseguíamos parar de brigar. Ninguém queria ceder. Apesar dos rostos sorridentes em público, os Beatles estavam enfrentando dificuldades nos bastidores. A Era Dourada que os fãs adoravam era, na realidade, repleta de frustrações, choques de ego e a crescente percepção de que a união da banda estava desmoronando. John Lennon e Paul McCartney, uma dupla lendária ou forças rivais. Ninguém pode negar que John Lennon e Paul McCartney foram a maior dupla de compositores da história da música. Juntos criaram canções atemporais e álbuns lendários que mudaram para sempre a indústria musical. Mas, por trás de sua genialidade criativa, existia um conflito profundo e persistente. Um conflito que acabaria contribuindo para o desmantelamento dos Beatles. Paul McCartney era um perfeccionista. Ele tinha uma visão clara para cada música
e queria que tudo fosse meticulosamente elaborado para atender aos seus padrões. Era disciplinado, ambicioso e frequentemente assumia o controle do processo criativo da banda. John Lennon, por outro lado, prosperava na espontaneidade. Ele acreditava na energia bruta da música, preferindo uma abordagem mais livre e sem filtros. Ele resistia à estrutura, frequentemente rejeitando a necessidade de precisão e controle de Paul. Segundo Ringo Starr, essa diferença fundamental nos estilos de trabalho levou a inúmeras discussões no estúdio. O que deveria ser sessões de gravação colaborativas frequentemente se transformava em batalhas de poder. Havia momentos em que um simples arranjo de música se transformava em um debate que durava horas, lembrou Ringo. John e Paul eram brilhantes, mas tinham ideias completamente diferentes sobre como as coisas deveriam ser feitas. Nenhum dos dois queria ceder. Quando Yoko Ono entrou em cena, as tensões aumentaram ainda mais. Muitos fãs culpam Yoko pela separação da banda, acreditando que sua presença causou uma ruptura entre John e o resto do grupo. Mas Ringo vê a situação de forma diferente. As pessoas sempre dizem que Yoko acabou com os Beatles, mas essa não é toda a verdade, revelou ele. John e Paul já tinham problemas muito antes de Yoko aparecer. Ela apenas tornou esses problemas impossíveis de ignorar. O relacionamento cada vez mais profundo de John com Yoko fez com que ele passasse menos tempo com Paul, e a dinâmica entre eles começou a mudar. Antes parceiros criativos inseparáveis, eles começaram a se distanciar. John passou a priorizar sua liberdade artística ao lado de Yoko, enquanto Paul ficava cada vez mais frustrado, sentindo que estava perdendo o controle da banda. Ringo se lembra do momento em que percebeu que a parceria deles havia mudado fundamentalmente. Houve uma época em que John e Paul eram como duas metades da mesma mente, mas no final dos anos 60, eles nem sequer se olhavam da mesma maneira. Deixaram de ser colaboradores e começaram a ser concorrentes dentro da própria banda. Quando os Beatles chegaram aos seus últimos anos, John e Paul já não eram mais a dupla inseparável que o mundo conhecia. Em vez de trabalharem juntos em harmonia, frequentemente estavam em conflito, cada um puxando em uma direção diferente. A parceria mágica que um dia definiu os Beatles havia se transformado em uma luta por domínio criativo, uma luta que, no final das contas, selaria o destino da banda como o mundo a conhecia. George Harrison, o Beatle esquecido. Se John Lennon e Paul McCartney eram o coração dos Beatles, então George Harrison muitas vezes foi o membro negligenciado, um músico imensamente talentoso que nunca recebeu o devido reconhecimento dentro da banda. George era um compositor brilhante, mas nos primeiros anos dos Beatles, raramente teve a oportunidade de mostrar seu talento. John e Paul dominavam o processo criativo, e a maioria dos álbuns apresentava apenas uma ou duas músicas de George, se é que havia alguma. Embora suas habilidades na guitarra fossem essenciais para o som da banda, suas contribuições como compositor frequentemente eram ofuscadas. Segundo Ringo Starr, isso foi uma fonte de frustração crescente para George. Ele tinha músicas incríveis, mas John e Paul estavam tão absorvidos na própria competição que não realmente o ouviam, relembrou Ringo. George queria ser levado a sério como compositor, mas parecia que ele sempre era o irmão mais novo tentando conseguir um espaço para falar. Ao longo dos anos, George tentou se afirmar, mas seus esforços muitas vezes foram recebidos com resistência. Ele trouxe músicas como While My Guitar Gently Weeps, Something e Here Comes the Sun, faixas que se tornariam alguns dos maiores clássicos dos Beatles. Mas, apesar de sua genialidade inegável, ele ainda precisava lutar para que seu trabalho fosse incluído nos álbuns. No final da década de 1960, George havia chegado ao seu limite. Sua jornada espiritual e sua crescente amizade com músicos como Eric Clapton ampliaram seus horizontes musicais, e ele se sentia cada vez mais sufocado dentro dos Beatles.
Ao contrário de John e Paul, que estavam presos em uma constante disputa de poder, George simplesmente queria criar música em seus próprios termos. A tensão atingiu seu auge em 1969, durante as gravações de Let It Be. Frustrado com o clima no estúdio e sentindo que suas contribuições não eram respeitadas, George tomou uma decisão drástica. Ele foi embora. Achamos que ele só precisava tomar um ar, lembrou Ringo. Mas então ele não voltou. Foi aí que percebemos que as coisas tinham ido longe demais. A saída de George causou um grande impacto no grupo. Embora os Beatles já tivessem lidado com conflitos internos antes, ninguém jamais havia saído de uma maneira tão definitiva. Ele estava cansado de ser tratado como uma peça secundária e, pela primeira vez, deixou claro que não estava disposto a tolerar isso por mais tempo. Por um breve momento, pareceu que a banda poderia se desfazer ali mesmo. Os membros restantes precisaram convencer George a voltar. E, embora ele tenha concordado, ficou evidente que os danos já estavam feitos. Sua decisão de sair, mesmo que temporariamente, foi um sinal de que os Beatles já não eram mais a unidade inquebrantável de antes. Embora George tenha permanecido na banda até a separação oficial em 1970, seu coração já estava em outro lugar. E quando finalmente seguiu carreira solo, provou o quanto tinha a oferecer. Seu primeiro álbum pós-Beatles, All Things Must Pass, foi um enorme sucesso, repleto de músicas que haviam sido rejeitadas ou ignoradas durante seu tempo na banda. Olhando para trás, Ringo acredita que a frustração de George era totalmente justificável. Ele tinha tanto talento, mas teve que lutar para ser ouvido, admitiu. Acho que, se tivéssemos dado mais valor a ele na época, as coisas poderiam ter sido diferentes. Ringo Starr, o forasteiro relutante. Dentro dos Beatles, Ringo Starr era frequentemente visto como o membro mais quieto, aquele com menos influência sobre a direção da banda. Ele não fazia parte das batalhas de composição entre John Lennon e Paul McCartney, nem lutava por reconhecimento como George Harrison. Mas isso não significava que ele não fosse afetado pelas tensões dentro do grupo. Ringo admitiu que, em alguns momentos, sentia-se como um estranho dentro da própria banda. Eles discutiam, brigavam, e eu apenas ficava sentado assistindo, me perguntando se realmente pertencia ali, revelou certa vez. Enquanto John e Paul estavam presos em uma constante disputa de poder e George se frustrava com a falta de liberdade criativa, Ringo frequentemente se via em uma posição desconfortável, preso no meio de conflitos que nada tinham a ver com ele. Diferente dos outros, Ringo não se preocupava muito com fama ou controle. Ele simplesmente queria tocar bateria e se divertir fazendo música. Mas à medida que os anos passaram e as divisões internas da banda se aprofundaram, ele começou a se sentir cada vez mais isolado. Em 1968, durante as gravações do White Album, as tensões dentro dos Beatles atingiram novos patamares. Cada membro estava seguindo em uma direção diferente, e o senso de união que antes definia a banda praticamente havia desaparecido. Ringo, que sempre fora o mais tranquilo, de repente começou a se sentir indesejado. Sentindo-se desvalorizado e exausto pela negatividade no estúdio, Ringo tomou uma decisão drástica. Ele deixou a banda. Eu não achava que alguém sequer notaria, admitiu mais tarde. E quando voltei, ninguém realmente falou muito sobre isso. Foi aí que percebi que não éramos mais uma família. A saída temporária de Ringo foi um sinal do quão fragmentados os Beatles haviam se tornado. Se até mesmo o membro mais descontraído e avesso a dramas sentiu a necessidade de se afastar, estava claro que as coisas tinham ido longe demais. Embora Ringo tenha voltado, a experiência deixou marcas profundas. Ele continuou a cumprir seu papel como baterista da banda, mas não pôde mais ignorar as rachaduras que se formavam entre seus companheiros. Ele viu John se tornar mais distante, Paul mais controlador e George cada vez mais frustrado.
À medida que os Beatles se aproximavam de sua inevitável separação, Ringo talvez tenha sido o único que não tinha um interesse pessoal nas batalhas que estavam sendo travadas. Ele não estava lutando por controle, nem tentando provar nada. Ele só queria fazer música. Mas no fim, nem mesmo ele conseguiu manter a banda unida. Olhando para trás, Ringo disse que, apesar de todas as tensões, não se arrepende de seu tempo nos Beatles. Foi uma jornada insana, refletiu. Mas eu estava lá, vi tudo e fiz minha parte. Mesmo que às vezes me sentisse um estranho, ainda assim, fui um Beatle. A separação inevitável. Os Beatles sempre foram mais do que apenas uma banda. Eles eram um fenômeno, um símbolo de uma era, e para os fãs, uma irmandade que parecia inquebrável. Mas nos bastidores, rachaduras vinham se formando há anos. E depois da morte de seu empresário, Brian Epstein, em 1967, a base que os mantinha unidos começou a desmoronar. Epstein era mais do que apenas um empresário. Ele era a cola que mantinha os Beatles funcionando como um grupo. Ele cuidava dos negócios, protegia-os das pressões externas e, o mais importante, mediava os conflitos crescentes entre eles. Sem ele, as tensões dentro da banda se tornaram impossíveis de ignorar. Cada membro começou a puxar em uma direção diferente e não havia mais ninguém para uni-los novamente. Em 1969, quando os Beatles estavam gravando Abbey Road, seus relacionamentos pessoais haviam se deteriorado a ponto de que até estar na mesma sala se tornava um desafio. Ringo Starr, mais tarde, relembrou essas sessões com tristeza. A gente aparecia, tocava nossas partes e ia embora. Não havia risadas, nem camaradagem, só trabalho. Não éramos mais uma banda. Éramos 4 músicos cumprindo um contrato. Os dias de criatividade espontânea e piadas internas haviam acabado. O tempo no estúdio se tornara um processo frio e burocrático. John Lennon e Paul McCartney mal se falavam, a não ser quando era estritamente necessário. George Harrison, ainda sentindo-se ofuscado, se afastou ainda mais. E Ringo, que sempre fora o pacificador, assistia impotente, enquanto seus companheiros se distanciavam cada vez mais. A tensão não era apenas emocional, também era criativa. Cada um tinha sua própria visão para o futuro da banda, e essas visões já não estavam mais alinhadas. John, cada vez mais influenciado por Yoko Ono, queria se libertar do som tradicional dos Beatles. Paul, perfeccionista como sempre, tentava preservar a antiga magia, insistindo em manter um controle mais rígido sobre as gravações. George, frustrado por anos sendo deixado de lado, ansiava por se estabelecer como um compositor sério. E Ringo, preso no meio, só queria continuar tocando música sem todo aquele drama. Embora as tensões tivessem se intensificado ao longo dos anos, o golpe final veio em abril de 1970, quando Paul McCartney anunciou publicamente que estava deixando os Beatles. Enquanto os fãs ficaram chocados, aqueles mais próximos da banda sabiam que isso era inevitável. A saída de Paul não foi apenas por diferenças criativas, também envolvia negócios. Após a morte de Epstein, os Beatles tiveram dificuldades para administrar suas finanças, levando a disputas sobre quem deveria assumir o controle. Paul queria nomear seu sogro Lee Eastman como novo empresário da banda, enquanto os outros preferiam Alan Klein. Esse desacordo aprofundou ainda mais a divisão, deixando claro que não havia mais um caminho conjunto. Quando Paul finalmente saiu, não foi apenas o fim de uma banda, foi o fim de uma era. Os Beatles, o grupo que havia mudado a música para sempre, oficialmente deixaram de existir. Olhando para trás, Ringo descreveu a separação como dolorosa, mas necessária. Não podíamos continuar daquele jeito. Perdemos o que nos tornava especiais. Os Beatles terminaram quando deixamos de ser amigos. Olhando para trás, amizade ou destino? Agora, aos 83 anos, Ringo Starr reflete sobre o passado com uma sensação de paz. Não há amargura,
Não há arrependimento, apenas aceitação. Nós nos amávamos, nos odiávamos, nos afastamos uns dos outros. Mas no final, ainda éramos os Beatles. O tempo suavizou os conflitos que antes eram intensos. As discussões acaloradas no estúdio, as tensões silenciosas e até mesmo a separação dolorosa agora parecem memórias distantes. O que permanece é a música, o legado e o fato inegável de que, apesar de tudo, os Beatles foram um fenômeno que nunca poderá ser reproduzido. É fácil romantizar a história dos Beatles, vê-los como 4 jovens unidos pelo destino, destinados a mudar o mundo. Mas Ringo sabe que a verdade era mais complicada. Não foi apenas destino. Foi luta. Foi a rivalidade entre John e Paul, a determinação silenciosa de George e a presença constante de Ringo que os tornaram grandes. Sem suas diferenças, sem seus conflitos, talvez os Beatles nunca tivessem se tornado as lendas que são hoje. Mesmo que a banda tenha seguido caminhos separados, sua música continua a inspirar gerações. Fãs ainda debatem seus melhores álbuns, músicos ainda os citam como influência e suas canções continuam tão poderosas como sempre. Ringo pode ser o último membro sobrevivente da banda, mas não se vê como o guardião do legado dos Beatles. A música fala por si mesma. Ele diz simplesmente: tivemos nosso tempo, e o que criamos viverá muito além de nós. Olhando para trás, foi amizade ou destino que uniu os Beatles? Talvez tenha sido os dois. Talvez tenha sido nenhum dos dois. Mas uma coisa é certa: o que eles criaram jamais será esquecido. E essa é a história não contada dos Beatles. As tensões, os conflitos e a realidade por trás da lenda. Apesar de tudo, eles mudaram a música para sempre. Mas e você? O que acha? Esses conflitos foram essenciais para sua grandeza? Ou as coisas poderiam ter terminado de outra forma? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias fascinantes da história da música. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.